Oi, tudo bem? Estamos no nosso último encontro da disciplina de Matemática Financeira e se você não me conhece, eu quero me apresentar. Eu sou a professora Merris Moser e estivemos aí junto nessas últimas 4 semanas, né? A nossa aula de hoje vai tratar sobre investimentos. Então, nós vamos fazer uma análise, tá? Nós vamos fazer alguns cálculos para uma empresa que deseja fazer uma determinada reforma. Ok? E para essa reforma acontecer, ela é uma reforma que vai custar bem caro e nós vamos precisar de alguns recursos para poder pagar. E é isso que nós vamos trabalhar no decorrer dessa nossa aula. Eu gostaria de fazer somente uma breve observação para você, meu caro aluno, não se preocupar com a sua prova, porque nós vamos disponibilizar entre hoje e amanhã uma série de exercícios lá no seu fórum, como revisão de prova, tudo bem? E hoje nós vamos ainda trabalhar mais um pouquinho, não se incomode com casas decimais, porque na nossa prova nós estamos considerando ou valor exato ou valor aproximado, então fique tranquilo com relação a casas decimais, tudo bem? E vamos então iniciar a nossa aula. E lá no finalzinho desse nosso encontro eu vou fazer uma observação com relação à seção 4 da unidade 4 desse nosso livro, tudo bem? Então vamos lá, vamos aqui comigo e você será apresentado então a uma série de formas de aplicações que aprenderá aí os cálculos de parcelas de taxa de juros, número de parcela e com esse conhecimento você terá uma base muito boa para aplicar profissionalmente, além de gerenciar aí a sua vida financeira com maior facilidade. Estudaremos os princípios básicos de aplicação e você aprenderá a programar o seu dinheiro para realizações futuras, como são os cálculos de juro de cheque especial. Veja bem, um detalhe que é muito importante você saber é que os juros de cheque especial e cartão de crédito são os juros mais altos que nós temos a nível de mercado. E é muito importante que você saiba que quando a gente está falando de banco, nós estamos trabalhando com as taxas sempre ao dia. Então, o juro ele é calculado ao dia. Se você ficou negativo um dia, tem juro. Se você ficou 2 dias, tem juro. E assim sucessivamente. E também a determinar a taxa de juros de investimento. Teremos fórmulas específicas. Tudo bem? Então, agora, nós vamos ver ainda que este é mais um dos assuntos, né, que deve lhe interessar muito, porque faz parte aí diariamente do nosso cotidiano. E é comum, para fazermos uma reforma, por exemplo, escolher a melhor maneira de pagamento. Normal, né? A gente sempre vai tentar escolher. Como deveremos programar as aplicações com esse objetivo e, se necessário, fazer uso do cheque especial? Claro que nós podemos usar o cheque especial, sim, mas vamos tentar usá-lo para medidas extremas, porque o juro é muito alto. Mas ter clareza dos valores dos juros de pagamento. Aprenderemos como analisar a melhor proposta sem perder dinheiro. E é muito importante, né, observar sempre o enunciado de todos os exercícios. Então, veja bem, como eu mencionei, juros de cheque especial e de cartão de crédito são bem altos. Então, você vai pagar muito juro. Você pode usar? Obviamente. E quanto maior o seu empréstimo, maior é a sua taxa de juros. Então, pense que aquele limite que tem lá que aparece para você no seu extrato, é porque o banco está liberando todo aquele dinheiro para você. E se você utilizar tudo aquilo, esse dinheiro você vai ter que pagar. E cada dia que você estiver emprestando esse dinheiro, você tem que pagar esses juros por dia, tá? O banco cobra por dia. E lembre-se de um detalhe, aquele dinheiro que você tem de limite lá no seu cheque especial, ele não é extensão do seu salário, é um empréstimo. Aquele dinheiro não é efetivamente seu, é do banco e ele vai emprestar para você. Então vejamos o vídeo de abertura da nossa aula de hoje. Olá, seja bem-vindo à unidade 4 de Matemática Financeira. Sente-se e se acomode. Vamos falar sobre os conceitos e aplicações atrelados a investimentos. E assim como nas unidades anteriores, você será inserido em uma situação da realidade profissional, em que deverá apresentar soluções de acordo com os conhecimentos apresentados.
Dessa vez, você será sócio proprietário da empresa metalúrgica AIC e deverá gerenciar as finanças da reforma do novo pátio de distribuição da empresa. Os recursos que você terá para a reforma são 2 aplicações de valor futuro e uma conta bancária com garantia especial ilimitada. Além disso, a reforma será executada sob contrato de financiamento em sistema de amortização constante. Bem, para conseguir se sair bem desse desafio, nessa unidade conheceremos melhor todos esses termos abordados na SR. Então, estudaremos a aplicação de valor futuro e aprenderemos a calcular o resultado de aplicações periódicas. Conheceremos a técnica matemática de Newton-Raphson, que permite determinar a taxa de juros do valor futuro. Além de conhecer 2 sistemas de amortização muito aplicados no Brasil, o Sistema de Amortização Constante, ou SAC, e o Price, que são aplicados em financiamentos de imóveis e veículos. E também conheceremos o método hamburguês, que é o cálculo dos juros cobrados em contas com sistema de cheque especial. Bom, nas SPs dessa unidade, vamos colocar em prática o conteúdo estudado em cada sessão e executar a reforma do pátio da metalúrgica. E como você já ouviu falar daquela velha frase de Benjamin Franklin, tempo é dinheiro. Então, acesse seu livro didático, suas webaulas, seu material complementar e tenha bons estudos. E não se esqueça das pré- e pós-aulas de cada sessão. Até mais! Então agora vamos ver quais são os conhecimentos que você precisa ter para que possamos então continuar com esse nosso encontro. Como já foi dito, primeira coisa, você tem que ler com muita atenção e fazer uma boa interpretação. Por quê? Porque você interpretando o que o autor deseja, então você vai conseguir resolver. Obviamente que nós vamos precisar muito de conceitos da matemática básica, tá? Então, a matemática básica vai estar presente em todas as matemáticas. Então, aqui, ó, o que nós vamos trabalhar hoje? Você, como sócio proprietário da empresa metalúrgica AIC, deverá gerenciar as finanças da reforma do novo pátio. Então, veja, a empresa quer fazer uma reforma do pátio. E quem vai fazer o gerenciamento? Você. Os seus recursos são 2 aplicações de valor futuro e a conta bancária com garantia especial ilimitada. Então, lembra, garantia especial nós estamos falando do seu cheque, que não é seu dinheiro, lembra disso, é o empréstimo, e aplicações. A reforma ela está sendo executada sob o contrato de financiamento em sistema de amortização constante durante o ano. Quando a gente está falando de sistema de amortização constante, a gente está falando do SAC. Sistema de amortização constante quer dizer que o valor da amortização é constante. E esse sistema vai ser durante um ano, com pagamentos trimestrais, ou seja, a cada 3 meses, sobre a taxa nominal de 15% no valor de 1.200.000. Então, veja bem que nós estamos aí trabalhando com esse sistema de amortização. 15% é a minha taxa anual, só que ela é nominal, ela não é efetiva, e 1.200.000 é o valor emprestado. Onde a entrada, ela foi resultado de uma aplicação mensal de R$20.000 durante 3 anos sobre o regime de juros compostos à taxa de 1,20% ao mês. Então, veja, nós temos aqui uma maneira de conseguir o dinheiro da entrada. Então, nós temos aqui o primeiro passo. Aí nós sabemos, de acordo com o que é dito, que a última parcela a ser paga conta com o resultado de uma aplicação mensal de R$10.000 durante 6 meses. Aqui nós temos uma outra situação e ainda temos que essa aplicação resultou num período de 4 meses, o valor de R$ 48.763,64, depositando R$12.000 por mês. Então, aqui nós temos uma outra situação. Então, veja que nós já temos aí 3 cálculos diferentes. Um que é para calcular a entrada, o outro que calcula a última parcela e ainda que nós temos uma aplicação, certo? Temos 3 cálculos diferentes. Então, você, que é o cara, né, que controla o dinheiro da empresa, precisará fazer uso do cheque especial da empresa para completar o valor dessa última parcela, ou seja, mesmo tendo feito aquela aplicação, você acredita que o seu dinheiro não vai dar.
Então, você vai usar o cheque especial para pagar essa última parcela. E os juros do cheque especial é de 144% ao ano e tem o IOF de 0,07% ao dia. Realizada a operação, você deverá apresentar ao seu sócio o saldo bancário da empresa no último dia do mês. Ou seja, você vai fazer todo esse trabalho, você vai fazer um financiamento, você vai fazer uma aplicação, né, que você vai dar uma entrada, você vai ter aquela aplicação para calcular a última prestação que você está pensando lá, você vai usar o cheque especial ainda para completar esse dinheiro da última aplicação e ter aquela de 12 mil por mês que você faz durante 4 meses. Tudo isso você vai fazer dentro desse mês. No final do mês, ou seja, no último dia útil do mês, dia 30, você vai ter que apresentar um relatório para mostrar qual é a situação da empresa. Fechou o mês no negativo ou no positivo. Basicamente é isso. E nós temos esse nosso encontro para resolver tudo isso para você. Então vamos ver o que nós temos na primeira sessão do livro, na primeira SP. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então, boa sorte e até mais! Preparado? Então, ó, não pisca. Vamos lá, vamos ver o que nós temos de problema. Nós vamos calcular a entrada para pagar a execução da reforma do novo pátio de distribuição metalúrgica, que foi resultado de uma aplicação mensal de R$20 mil por mês, durante 3 anos. Tá? Sob o regime de juros compostos com a taxa de 1,2, né, ou 1,20 ao mês. Então, veja, nós temos aqui algumas informações. Quando eu falo leia com atenção, interprete o problema, extraia os dados. Então, vamos lá. Se eu fiz aplicação mensal, todo mês eu fui ao banco e depositei, como se fosse uma prestação. Então, eu tenho um PMT, que é o valor da minha prestação, de 20 mil. Muito bem. Eu fiz isso durante quanto tempo? Qual é o meu N? 3 anos. Eu fiz isso durante 3 anos. E qual foi a taxa que o banco estava me pagando nessa aplicação? 1,2, né, ou 1,20 ao mês. Como período e taxa tem que trabalhar na mesma unidade, nós vamos converter anos para meses. Então, 36 meses. Tudo bem? Isso é o que o exercício me diz. Aí aqui eu tenho uma prestação, uma fórmula de prestação pós-antecipada. E por que eu não estou usando a fórmula que tem PV? Eu estou usando PMT. Por quê? Porque eu quero saber quanto que eu vou ter de entrada. Se eu fiz, ó, eu já estava pensando, eu não, você, né? Já estava pensando de fazer essa reforma do pátio, ok? Então, você já está guardando esse dinheiro. Então, você quer saber o seguinte, depois desses 3 anos, ou seja, desses 36 meses, depositando todo mês 20 mil reais, a taxa de 1,2, quanto você vai ter? Qual vai ser o seu valor futuro? Por isso que nós estamos usando a fórmula do valor futuro e não do presente. Tudo bem? Então, vejamos aqui quanto que isso vai dar. Então, aqui, ó, você já sabe que PMT é prestação, FV é o valor futuro, depois desse período, quanto você vai ter, período e tempo. Vamos, então, aplicar a fórmula. Nós vamos pegar todos os valores e vamos colocar aqui nessa fórmula. PMT, o N de 3 anos passou para 36 meses, a taxa de 1,2 dividido por 100, ela passa a ser a 0,012 ao mês. E nós queremos saber o FV, ok?
Então, vamos lá, nós vamos fazer o quê? Substituir valores na fórmula. Tem o valor futuro? Não, porque é isso que eu quero achar. Mas eu tenho a prestação, o valor que eu depositei mensalmente. O que é número da fórmula mantém. O I, que aparece duas vezes, eu vou substituir pela sua forma unitária, 0,012. E o N também, que eu vou substituir por 36 meses. Então, a minha taxa está em mês e o meu período também. Feito isso, o que eu vou resolver primeiro? O que está aqui dentro desse parênteses. Então, 1 mais 0,012, eu vou chegar no valor de 1,12. Feito isso, eu vou elevar a 36. Eu vou fazer esse cálculo. Olha aqui na calculadora, por favor, que eu vou mostrar para você esse cálculo aqui, para relembrar como que a gente faz o cálculo da potência. Então, eu tenho 1,012. Aqui, ó, o acento circunflexo elevado a 36. 1,53, né? 64 que nós vamos arredondar. Se eu quisesse fazer aqui na HP, eu vou fazer bem rapidinho, tá? 1,012, perdão, 1,012, enter, 36y elevado a x, 1,54. Aqui porque só está com duas casas decimais. Então, substituímos a potência aqui, ó, por 1,5364 e vamos subtrair esse 1. Então, esse valor menos 1, que nós vamos chegar nesse valor de 0,5364. Vamos dividir isso. Fração é uma divisão. Dividindo, nós chegamos no valor de 44,7. E depois, para finalizar, nós temos que multiplicar os 20 mil por esse valor, que nós vamos chegar no valor arredondado de 894 mil. Se você fizer o cálculo aí, vai dar 893.965,5166. Por isso que nós arredondamos aqui, para que nós possamos trabalhar com esse valor arredondado, certo? E vamos então fazer esse cálculo também na HP. Então vamos lá. Vem aqui comigo na calculadora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar só mais um pouquinho, certo? Ok aí a visão, tá tudo certo? Vou colocar somente duas casas decimais aqui mesmo. E vamos fazer o cálculo. O que eu tenho? Primeira coisa, 20 mil. 20 mil é o valor que eu depositei todo mês. CHS, PMT, então. PMT. Eu sei que a minha taxa de juros é 1,2, então se é juros é o I. E eu sei também que são 36 meses, o N, certo? E o que eu quero achar? O meu valor futuro, o FV. Tecla aqui, então eu tenho 893 com 965,52, que é o valor que eu tinha mencionado para você, e nós arredondamos esse valor para que nós possamos, então, trabalhar com esse valor arredondado. Aqui, ó, tá o valor que nós achamos e o valor arredondado, que é o que nós vamos utilizar aqui na nossa aula. Então, vamos lá. Nesse nosso primeiro problema, o que nós fizemos? Nós trabalhamos com a entrada. Lá, há 3 anos atrás, você já estava prevendo essa reforma. Então, você foi depositando 20 mil todo mês. Todo mês você ia lá e depositava. Primeiro mês você tinha 20 mil. Aí foi calculado 1,2% em cima desse 20 mil. Vamos imaginar que 1,2 desse R$120. Então, você tinha 20.120 para calcular os juros do segundo mês. Então, 20.120 mais 1,2%, aí incide, vamos colocar ali mais R$300. Você tinha 20.120 mais R$300, agora você tem 20.420. Eu tô chutando valores. Aí você vai ter, ó, 20.420 que vai incidir mais 1,2. Você está vendo que o juro, ele incide, ele capitaliza mês a mês. Depois desses 36 meses que você foi lá, todo mês depositou, você vai ter R$894 mil.
que você vai utilizar para dar entrada naquela reforma do pátio que vai custar R$1.200.000. Tudo bem? Então veja que nesse momento você já consegue, você já tem o valor da entrada. Você tinha alguns problemas para resolver, que eu falei lá no início, lembra? O primeiro problema era a entrada. Então você já tem esse dinheiro, porque você é um cara de visão, você foi esperto, ó, daqui a um tempo eu vou ter que fazer essa reforma, então eu vou começar a guardar dinheiro, vou guardar 20.000 todo mês. Guardando 20.000 todos os meses, você chegou a 894.000, que você vai utilizar esse dinheiro para dar a entrada de pagamento dessa reforma. Tudo bem? Muito bem, então agora vamos conhecer o nosso segundo problema de hoje. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Então, agora nós temos outro problema, né? Lembra que eu falei para você sobre uns depósitos de R$10.000? Então, é isso que nós vamos conhecer agora. Veja aqui comigo. Nós temos aqui, ó, a reforma do pátio. Ok, isso nós já sabemos. E a empresa, né, essa reforma, ela foi financiada e a última parcela será paga com o resultado de uma aplicação de R$10.000 por mês durante 6 meses. Esse era um dos nossos problemas. Aí nós sabemos que essa aplicação, ela resultou no período de 4 meses, veja bem, você está pensando, né, na última prestação e você está fazendo esse depósito de 10.000 por mês. E a sua ideia é fazer um depósito, tá, durante 6 meses. Mas você se deu conta que depois de 4 meses, você conseguiu esse valor aqui, ó, de R$48.763,64, certo? Só que o que você tem aqui, ó? Você tem um depósito de 12.000 por mês. Portanto, agora a sua missão é determinar a taxa de juros. E também o resultado do investimento, tá? Dessa aplicação de 10.000. Então, a gente vai fazer o seguinte, veja bem, nós temos 2 situações, tá? Você sabe, a sua ideia é depositar 10.000 durante 6 meses para pagar a última prestação do financiamento, beleza? Mas você viu que depois de 4 meses você já estava com R$48.763,64. Muito bem. Só que você não depositou 10, você depositou 12. Só que você não sabe qual é a taxa de juros. Então, baseado nesse valor que você depositou de 12.000, você chegou nesses 48.000 e pouco, nós vamos achar a taxa. Aí nós vamos pegar essa taxa e vamos aplicar naquele investimento de 10.000 por mês durante 6 meses para ver quanto que isso vai dar no final. Tudo bem? Para você saber quanto você vai ter para utilizar lá na última prestação, porque você acredita que não vai ter grana para pagar. Tudo bem? Então, é isso que nós vamos fazer agora. Então, vejamos aqui no quadro que nós temos o seguinte. A fórmula da prestação pós-antecipada, que você já conhece, tá? Então, a gente vai ter que fazer um cálculo aí, né? Para depois utilizar para achar o valor futuro daqueles 10.000 mensais, tá? Então, nós vamos usar essa prestação que eu acabei de fazer anteriormente. Só que, para achar essa taxa, nós temos várias maneiras de calcular. Só que as maneiras que nós temos para fazer esse cálculo são muito complexas. Que pode ser por Newton-Raphson, pode ser por interpolação, o que vai ter que usar a derivação. Então, são conceitos muito complexos da matemática e que HP faz para a gente em menos de 30 segundos. Então, nós vamos utilizar HP para isso. Vamos descobrir qual é essa taxa.
Tudo bem? Se você estiver no mercado trabalhando, você também vai usar HP para fazer esse cálculo. Então, não se preocupe com o Newton-Raphson. Se você fosse fazer um cálculo agora na mão, você vai demorar pelo menos 30 minutos. E nós não temos esses 30 minutos, tudo bem? Então, vamos fazer na HP. Acompanhe comigo aqui na calculadora que nós vamos fazer esse cálculo. Tá aqui a minha HP. Limpei a memória dela. Eu vou aumentar um pouquinho aqui o zoom, porque eu tenho a impressão de que tá pequenininho aí, mas não tá, né? Mas vamos lá. Nós temos... que foi depositado 12 mil por mês e chegamos a um valor de 48.763. Então, aqui, ó, esses 48.763,64 é o valor que eu tenho depois de 4 meses, depositando 12 mil por mês. Então, ele é o meu valor futuro, certo? Aí eu sei que eu depositei 12 mil todo mês. 12 mil todo mês é a minha prestação, não é? Fui lá e depositei todo mês 12 mil. E eu fiz isso durante 4 meses. Então, é o meu período, o meu N. E eu quero descobrir, então, a minha taxa, certo? A minha taxa. Aqui, como eu estou usando somente 2 casas, deu 1,05. Agora eu mudei para 4 casas, que eu quero usar essa taxa com 4 casas. Então, a minha taxa, a taxa que o banco, né, na verdade, nessa aplicação, o banco está pagando a taxa de 1,0532. Por isso que depois de 4 meses, depositando 12 mil por mês, eu cheguei no valor de 48.763,64. Então, aqui no quadro estão os passos do que você precisa digitar na sua HP. Lembrando, o que você quer buscar é a última informação, tá? Então, tá aqui os passos. Agora, nós vamos... utilizar essa taxa que nós acabamos de encontrar e vamos achar, então, o valor futuro. Se eu... Olha aqui na calculadora, já vamos fazendo. Se eu estou... Aqui na calculadora, por favor. Ok, vamos lá. Se eu estou aplicando 10 mil todo mês, eu estou fazendo uma prestação, não é? Um PMT. Aí, eu vou aplicar 10 mil por mês durante quanto tempo? 6 meses. A que taxa? A taxa que nós acabamos de achar. 1,0532, que é o meu I. E eu quero saber quanto eu vou ter lá no futuro. 61.602,16, que é exatamente o que está aqui no quadro, ó. Exatamente. Só que eu vou fazer esse cálculo de uma outra forma com você agora. Então, eu vou usar essa câmera de documentos aqui e vou resolver pela fórmula. Agora, vamos lá? Tá aqui, ó, tô tirando a calculadora e coloquei um caderno. Então, vamos fazer esse cálculo rapidamente do que foi feito na HP. Então, vamos lá. Qual que é a fórmula? Valor futuro, que é igual a prestação, certo? Aí eu tenho aqui, ó, 1 mais I elevado a N menos 1 sobre I. Isso aqui é a minha fórmula, certo? Aí, aqui nós vamos fazer o seguinte. O valor futuro é o que eu quero, tudo bem? O valor futuro é o que eu quero. O que eu vou colocar aqui, ó? 10 mil, que é a prestação que eu estou fazendo. 1 da fórmula mantém. Qual que é a minha taxa? A taxa não era 1,0532? Na forma, dividido por 10 para eu pegar a fórmula unitária, vai dar 0,010532. Tudo bem? Elevado a 6, que são os meses, menos 1, né? Que é da fórmula, dividido pela taxa novamente. Tudo bem? Tá aqui, então, o nossa substituição. Aí me pediram para fazer pela calculadora científica. Vou fazer agora, porque a científica eu vou usar na hora que eu estou usando fórmula, tá? Se eu fizer pela HP, eu não preciso dela. Vamos lá. O que eu vou fazer primeiro? Parênteses, olha aqui, ó.
vou somar o que está no parênteses. 1 mais 0.010.532, eu vou ter 1.010.532 elevado à sexta potência, menos 1 da fórmula, dividido por 0,010.532. Fecha aqui o colchete. Tudo bem? Copio novamente, ó, valor futuro, 10.000. O que eu vou fazer agora? Resolver a potência. Então, agora, ó, eu posso usar a calculadora. Vamos lá? Que valor que eu tenho aqui, ó? Vou pôr na calculadora. Eu tenho o valor de... tá aparecendo aí? Aqui. 1.010.532, acento circunflexo que define a potência, eu vou elevar a 6. Então, tá aqui, ó, 1.0648, tarará, tarará. Então, eu vou pegar esse valor, né, e vou colocar aqui, substituir, ó, 1.0648794. Tudo bem? Menos 1 dividido por 0.010.532. Fecha o colchete. Copio novamente aqui, ó, que eu ainda não tô nessa parte do meu cálculo, 10.000. Vou resolver isso aqui, ó, essa subtração. Então, eu tinha esse valor. O que eu vou fazer? Menos 1, certo? Então, deu 0.0648, tarará, tarará. Então, eu vou pôr aqui, ó, 0,0648794 e vou dividir por 0,10.532. Agora, copio aqui, que eu ainda não cheguei nesse ponto aqui ainda, né, 10.000, que vai multiplicar, o que eu vou fazer? Dividir esse valor que eu já tenho aqui na calculadora pela taxa na forma unitária. Então, já está aqui, ó. O que eu vou fazer? Estou continuando. Dividir esse valor que está aí no visor por 0.010.532. 0.010.532, que vai ser igual a 6.160. Eu vou utilizar, tá? Vai dar 6.160. Poderia usar mais casas? Poderia, mas vamos terminar nosso cálculo. Eu vou excluir esse colchete. Excluindo o colchete, o que eu tenho? 10.000, que multiplica 6,160. Fazendo essa multiplicação, olha aqui, ó, vezes 10, 1, 2, 3, 10.000. Eu tenho o quê? 61.602. 61.602,16. Tudo bem? Quando a gente faz o cálculo aqui, ó, pela fórmula, a gente pode utilizar só a calculadora científica. Mas, se nós fizermos o cálculo, então, pela calculadora HP, você pode fazer mais rapidamente, certo? Então, veja, nós fizemos aqui, ó, no nosso caderno, todo esse cálculo da fórmula como eu já havia passado para vocês inicialmente, tá? Então, nós temos aqui todo o cálculo pela calculadora HP. Dá para fazer, pela fórmula com a calculadora científica. Dá para fazer esse cálculo pela HP? Dá para fazer usando a programação da pós-antecipada da HP, que é o passo que eu te falei. Você vai colocar, então, vamos fazer novamente? Olha aqui na calculadora para mim. Ó, vou limpar aqui e vou fazer igual a gente faz na HP, ó, normal. Eu não estou depositando 10.000, ó, 10.000 CHS PMT, porque eu estou depositando mensal. Quanto tempo? 6 meses, 6N. Qual que é a taxa? 1.0532 é o meu I e eu quero achar o valor futuro, ó, 61.602. Mas eu poderia usar a calculadora de outra forma? Por exemplo, eu poderia colocar lá e fazer passo a passo. Ah, eu quero pegar o valor, igual a gente faz na científica, primeiro eu vou somar o que está dentro do parênteses, depois eu vou elevar? Pode também, só que não justifica você usar HP para isso, né? Então, aí, se você optar em não ter HP, você pode ter a científica e resolver a atividade pela fórmula, tudo bem? Então, ó, o que nós fizemos até agora? Nós calculamos a entrada
que deu 894 mil, e agora nós calculamos aquela aplicação de 6 meses de 10 mil ao mês, e nós chegamos ao valor de R$ 61.602,16. Então, o que acontece? Você já tem a entrada e você já tem um valor que vai ajudar no pagamento da última prestação do financiamento. Lembra disso? O que o autor falou lá no começo? Que você tinha que achar a entrada e que você estava fazendo essa aplicação de 10 mil mensalmente. Para usar onde? Na última prestação, porque você está achando que vai chegar lá no final e não vai ter todo o dinheiro. Ou seja, você não vai ter aquele 1.200.000. Certo? Então, é isso que você está imaginando até agora, que você não vai ter esse dinheiro. Então, como você já está juntando todo esse dinheiro, a gente acredita que você é um cara bem esperto e vai faltar pouco dinheiro, né? Então, vejamos agora qual é a nossa próxima situação para conseguir dinheiro para pagar toda essa reforma. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro, é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E, por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então, fique agora com a SP3. Até mais! E agora? O que será que nós temos que saber com relação à nossa reforma? Vamos lá? Bom, a reforma de 1 ano que está sendo executada, ela é sobre o contrato financeiro de sistema de amortização constante, que é conhecido como SAC. Quando a gente está nesse sistema, a gente tem outros sistemas de amortização, tá? Temos o SAC, temos o Price, nós temos outros sistemas aí no mercado, tá? Então, nesse que nós optamos para trabalhar, no SAC, ele todo mês a amortização ela é constante, e por isso que ela se chama se chama SAC, porque é o sistema onde a amortização ela é constante. Só a título de curiosidade, esse sistema SAC, ele é um sistema onde a amortização é constante. Mas a gente tem um outro que se chama Price, que você já ouviu falar, né? Esse é um sistema francês de amortização, tá? E tem como característica as parcelas, elas são iguais, e também tem uma maior aplicação em financiamentos de veículos, ok? Então, voltando aqui, só para você saber que existe, tá? Mas você optou por esse, que é o mais comum, inclusive, tá? Onde os pagamentos são trimestrais sobre a taxa nominal anual de 15%. Detalhe, ele está dizendo que ela é nominal, ou seja, é uma taxa falsa, não é a que realmente está ocorrendo. Lembra disso? Ok. E no valor de 1.200.000. Nas sessões anteriores, você definiu o valor de pagamento da entrada e também a verba resultante de um investimento que fará parte do pagamento da última parcela. Agora, deverá calcular o valor da última parcela a ser pago nesse financiamento. Então, a gente vai fazer o quê? Primeiro, a gente tem que trazer o valor da entrada e saber o quanto nós ainda temos para pagar, ou seja, quanto que a gente ainda está devendo. Depois, a gente tem que ter definido esse valor, nós temos que transformar essa taxa que foi dada em taxa trimestral, porque a taxa ela foi dada anual e nominal. E depois nós temos que fazer os cálculos das parcelas para determinar a última prestação, tá? A gente tem que saber qual que é o valor da última prestação. E nós vamos fazer aí, determinar essa última prestação
utilizando o saque, que é o sistema, né, onde a amortização ela é constante. Feito isso, é utilizado, então, no financiamento de casa própria. Para calcular essa amortização, você tem que saber que você tem que dividir o capital emprestado pelo número de prestações a serem pagas. Tudo bem? Então, se você já tem um valor de entrada, obviamente que você não vai financiar 1.200.000, porque você já tem entrada, você não precisa financiar tudo isso daqui. E ele está dizendo que a amortização é calculada pelo valor presente dividido pelo N. O valor presente é o que você está emprestando. Então, vamos lá. O valor presente é o valor à vista menos a entrada. O valor à vista é 1.200.000. A entrada, nós estamos considerando 894.000, não é isso? Que nós calculamos lá na primeira SP, na SP1. Nós calculamos a entrada. Então, qual é o valor que eu vou efetivamente emprestar? 306.000. Se você fizer 1.200.000 menos 894, que é a entrada, você chega nesse valor de 306.000. Então, esse é o valor que nós vamos emprestar. Então, aqui, ó, vamos financiar, ok? Financiar como? Pelo sistema de amortização constante, certo? Sabendo disso, nós temos que fazer outra coisa. Nós temos que transformar aquela taxa nominal de 15% ao ano para uma taxa efetiva trimestral. Por quê? Ok, vamos voltar aqui um pouquinho. Por quê? Porque aqui, aqui ele fala que os pagamentos são trimestrais, sobre a taxa nominal de 15% ao ano. Se eu estou pagando a cada trimestre, por que eu estou utilizando uma taxa anual? Então, se não está coerente a situação, se eu pago a cada 3 meses, a taxa tem que ser trimestral, para ela ser efetiva. Se não está tendo coerência aí, é porque a taxa é nominal, ou seja, falsa. Então, o que a gente faz? Transforma essa taxa nominal em trimestral. Vamos lá? Então, voltando aqui, ó, vamos lá para o nosso slide, nós vamos fazer o quê? Primeiro, transformar essa taxa para sua forma unitária. Feito isso, a nossa taxa vai ser de 0,15. Nós sabemos que essa taxa, ela é anual, consequentemente, 360 dias. Só que nós queremos achar a taxa em 90 dias, ou seja, trimestral, certo? Então, a fórmula da taxa efetiva você já conhece e nós vamos utilizá-la agora. Nós vamos fazer o quê? Substituir valores. O 1 da fórmula permanece. O D, que é a taxa dada, a taxa nominal na forma unitária, 15% é igual a 0,15. O N é o quê? O N é a forma que a taxa foi dada. Ela foi dada anual, então 360 dias. E o F é o período da taxa que nós queremos encontrar, da taxa efetiva. Nós queremos ela trimestral, ou seja, 90 dias. Porque a taxa efetiva, ela tem que ser em dias, ok? Por isso que nós estamos usando 360 dias para um ano e 90 dias para o trimestre. E esse menos 1 é da fórmula, eu simplesmente vou copiar. Muito bem. Copiando aqui. Vamos primeiramente resolver esta divisão. 0,15, vamos lá? Aqui na calculadora, ó. Vou fazer nessa, depois eu faço na outra, ó. 0,15, enter. 360, divide. 0,0004. Agora, nessa aqui. Vamos lá. Liguei. Eu tenho 0,15 dividido por 360. 4, mas aqui, ó, eu tenho 4 zeros que está mostrando aqui. 0,0004. Então, eu venho aqui e substituo o valor.
Substituindo o valor aqui no quadro, por favor. Aqui no quadro, então, depois que eu substituir o valor, eu vou fazer o cálculo do parênteses, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 1 mais 0,0004, que vai resultar no valor de 1,0004, que eu vou elevar à potência 90. Então, voltando aqui para a calculadora, eu vou fazer o seguinte, eu já estou com o valor lá de 1,0004, são 3 zeros, né? 1,0004, eu vou usar a tecla aqui, ó, desse acento circunflexo, que vai determinar a potência, a minha potência é 90. Nós vamos chegar ao valor de 1,0336648. Ou aqui, ó, na HP, eu estava com esse valor, aí somou 1. Agora eu vou pegar esse valor e vou levar na potência 90. Aqui, ó, y elevado a x. Arredondado, né? 1,3038 lá na HP, porque só está com 4 casas. Aí, eu tenho que tirar menos 1. Então, sobra 0,0366. Como eu quero falar porcento, eu tenho que multiplicar por 100, que resulta numa taxa trimestral e efetiva de 3,66 ao trimestre. Então, é o seguinte, vamos pensar na taxa efetiva. A gente já acaba fazendo aí uma revisão. O que é uma taxa efetiva? É a que realmente acontece. E para a gente ter certeza que ela está acontecendo, a capitalização, o pagamento tem que ser na mesma unidade. Ou seja, se nesse caso eu estou fazendo o pagamento trimestral, eu não posso estar sendo cobrada de uma taxa anual, porque uma é ano, a outra é trimestre. Isso não é coerente, o peso na balança não é o mesmo. Então, quando essa incoerência ocorre, então eu sei que eu estou falando de taxa nominal, que é uma taxa que é dita, mas não é efetiva, não é a que realmente está acontecendo. Quando você se depara com essa situação, você obrigatoriamente tem que fazer a conversão da taxa nominal para efetiva, tudo bem? Mesmo, né, que no caso eu tenha feito uma aplicação e está havendo uma capitalização, tá? Eu fiz uma aplicação mensal e a capitalização é semestral, não está batendo, tudo bem? Ou eu posso ser a gerente do seu banco e falar assim, ó, eu vou fazer essa aplicação para você, mas a taxa nominal vai ser de 10% ao mês e a capitalização é mensal. Tá coerente, não tá? Mas eu falei para você que a taxa é nominal. Então tem alguma coisa que não está acontecendo, você vai ter que converter também. Quando é dias também, pensa assim, ó, eu vou fazer eu sou gerente do banco, eu vou fazer uma capitalização diária e a sua aplicação vai ser a taxa nominal de 0,020 ao dia. Tá coerente, mas eu tô falando para você que ela é nominal. Então, mesmo sendo dia e dia, eu falei que ela é nominal, então ela não tá acontecendo de verdade, então você tem que converter, ok? Então, vamos lá. Nós fizemos a taxa efetiva. Então, vamos ali no quadro e vamos voltar e recapitular. Veja bem, o que nós já fizemos? Nós já achamos aqui, ó, o valor que nós realmente vamos financiar, certo? Porque eu peguei o valor que eu teria que pagar, que era 1.200.000, eu subtraí o valor da entrada que nós calculamos lá na SP1. Me sobrou uma dívida de 306 mil, beleza? Então, eu já sei que eu tenho que financiar isso. E eu vou financiar como mesmo? Pelo sistema de amortização constante, ou seja, a amortização é constante. Aí, como foi dito que a taxa ela é nominal e nós pudemos confirmar, porque a taxa está em ano
e o pagamento é trimestre, então nós convertemos a taxa de 15% ao ano para achar a taxa efetiva ao trimestre, que é de 3,66. Agora nós temos essa tabela que ela é meio gigante, mas ela é bem simples, tá? Eu aumentei aí um pouquinho as letras para que nós possamos chegar na última prestação, tá? Que é o que a gente está fazendo tudo isso para descobrir qual é o valor da última prestação e saber se vai ter grana para pagar, não é isso? Então, primeira coisa, qual que é o valor que nós vamos financiar? 306 mil, tá bem aqui em cima. A amortização, eu vou fazer o seguinte, eu nem vou usar aquela linha. Período zero, agora, tá? Então, eu vou financiar quanto? 306 mil. Então, é o meu saldo devedor. Para eu calcular a amortização do primeiro mês, ou seja, do meu primeiro pagamento, eu vou pegar esse valor do saldo devedor e vou dividir pelo número de prestações que eu vou ter. Serão 4. Se eu dividir 306 mil por 4, eu vou ter um valor de amortização de 76.500. Como nós estamos trabalhando no sistema de amortização constante, esse valor vai se repetir nos 4 meses, porque a amortização ela é constante. Então, lá no saldo devedor inicial de 306 mil, eu divido por 4 parcelas, eu acho o valor da amortização. Como essa que ela é constante, ou seja, todos os meses vai ser a mesma coisa, tá? Aí, nós vamos fazer aqui, ó, no regime de juros simples, não é isso? Nós estamos fazendo aqui regime de juros simples. Então, nós vamos calcular aqui mês a mês. Então, toda vez que a gente vai calcular os juros, a gente não tem que informar o tempo. Então, aqui, ó, vai ser um mês aqui, outro mês aqui. Então, cada mês vai ser o tempo um mês. Tudo bem? Aí, nós vamos fazer o cálculo dos juros. Nós vamos pegar aqui. Como que eu calculo os juros? Eu vou pegar o valor, né? O valor da dívida, o valor presente, vezes a taxa e vezes o tempo. Então, qual que é o valor que eu tenho presente? 306 mil. Vezes a taxa. Qual que é a taxa? Tá aqui em cima, ó, é 3,66, que nós acabamos de achar, mas na sua forma unitária é 0,0366, vezes um mês. Um mês, que dá 11.199,60. Então, vale lembrar que quando a gente está fazendo o cálculo do saque, o cálculo do juro do mês é simples, tá? Então, beleza. E a nossa prestação nada mais é do que o valor da amortização mais os juros, ou seja, 76.500 mais 11.199,60, eu vou ter o valor da prestação. Tudo bem? Ok, feito isso, nós vamos pegar o nosso saldo devedor. Nós vamos pegar o saldo devedor, que era 306 mil, e vamos diminuir a amortização. Fazendo o cálculo, então, de 306 mil menos essa amortização aqui de 76.500, vai dar 229.500. Então, agora o nosso saldo devedor passa a ser 229.500. Então, veja, a amortização é constante. O que você pode identificar aqui? Que você só está batendo a amortização. Os juros são juros, você paga, mas não abate. Agora, nós vamos fazer o seguinte, o meu saldo devedor é 229.500 e eu tenho que calcular os juros. 229.500 vezes a taxa de 0,0366 vezes um mês, eu vou chegar no juro de 8.399,70. Se eu somar esses juros mais a amortização do mês, eu vou ter o valor da prestação aqui. Tudo bem? Aí eu volto aqui no começo, eu pego esses 29 mil aqui, 229.500 menos o valor da amortização. O meu saldo devedor passa a ser 153 mil.
Isso que eu estou devendo, porque eu abati a amortização, eu diminuí a amortização. O que eu faço? Calculo juros. Como que eu calculo juros? Eu vou pegar o valor do saldo devedor, que passa a ser o meu valor presente, vezes a taxa que está aqui em cima, vezes um mês, que é o SIM, né? Que vai dar R$ 5.599,80. Tudo bem? Feito isso, eu tenho juros do terceiro mês, mais o valor da amortização, eu tenho o valor da minha prestação. Cheguei aqui na minha prestação de R$ 82.099,80. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses R$ 153.500 aqui, que é o meu saldo devedor, menos a amortização, que é R$ 76.500, me resta ainda um saldo devedor de R$ 76.500. Ok, esse é meu saldo devedor. O que eu vou fazer? Calcular os juros. Vou pegar o saldo devedor, R$ 76.500, vezes a nossa taxa na forma unitária, vezes um mês. Vou chegar no valor de R$ 2.799,90 de juros. Tudo bem? E somando, então, essa amortização mais esses juros que nós acabamos de calcular, nós vamos ter o valor da prestação de R$ 79.299,90. Aí eu vou atualizar meu saldo devedor, volta aqui no começo da tabela. 76 mil menos o valor da amortização, opa, essa de baixo, menos essa amortização, eu não estou devendo mais nada. Então, qual é o valor da última prestação desse financiamento? R$ 79.299,90. Tudo bem? R$ 79.299,90. Você notou que essa SP, a dúvida era qual o valor da última prestação? Só que para a gente chegar nisso, a gente tinha que saber quanto que eu ia dever, quanto que eu vou financiar, tá? Para isso, o que eu fiz? Eu peguei o valor da dívida, 1.200.000, e subtraí a entrada, que a gente já achou lá na primeira SP. Feito isso, 1.200.000 menos 894.000, sobrou 306.000 de dívida para pagar a reforma do piso. Então, do pátio. Então, o que eu fiz? Peguei esse valor e financiei. Em qual sistema? No saque, onde a amortização ela é constante. Aí nós queríamos saber qual é a última prestação. Só que o nosso pagamento é trimestral. Nós vamos ter 3, 4 pagamentos, só que são trimestrais. E a taxa que foi dada do saque foi uma taxa nominal de 15% ao ano. Nós convertemos essa taxa para ela ser efetiva trimestral, que deu 3,66. Convertemos essa taxa de 3,66 para a sua forma centesimal ou unitária, ou seja, dividir por 100, que deu 0,0366. Então, eu achei o meu saldo devedor, né, que eu vou financiar, e a taxa que eu vou utilizar. De posse disso, eu montei a tabela do sistema de amortização constante e consegui achar o valor da última prestação, que vai ser R$ 79.299,90. Então, agora eu já sei quanto que eu vou dever, né? Quanto que eu vou ter que pagar na última prestação, que é uma das suas dúvidas. Será que você vai ter dinheiro para pagar? Será que vai ter que utilizar o cheque especial? Não é essa a sua dúvida? Então, agora você já sabe o valor. Só que no bloco anterior, na SP2, nós já fizemos um cálculo. Lembra que você estava depositando 10 mil por mês? Lembra disso? E esses 10 mil por mês, você estava depositando para ajudar a pagar essa prestação? Então, você já tem um dinheiro para ajudar. Agora, a gente vai ter que ver se vai faltar ou se vai dar. Vamos ver? Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso.
E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Bom, agora nós temos que fazer uma observação importante com relação a essa SP. Lá no livro didático da disciplina, o autor do livro fez um cálculo da taxa que não confere com o certo. Nós achamos uma taxa que era de 1,0532, não era isso a taxa? Vejamos aqui no nosso slide, por favor. Nós fizemos já o valor da taxa, aqui ó, 1,0532. Lá no cálculo que foi feito no livro, essa taxa ela está com o valor de 1,14. Então, nós vamos agora refazer uma tabela que está no livro, então você já vai poder ir corrigindo aí no seu slide, tudo bem? Então, vamos corrigir esse cálculo porque a taxa não está efetivamente correta lá no seu livro. Então, vamos lá. Você tem as informações de que a última parcela a ser paga do financiamento dessa reforma é de R$ 79.290,90. Que nós acabamos de calcular. E para pagar essa parcela, fará uso de uma verba. No livro está esse valor, tá? Só que esse valor ele tem que ser corrigido pelo valor de fato, que é R$ 61.602,16. Então, veja, a sua prestação, a última é de R$ 79.299,90 e você já aplicou 10 mil durante 6 meses e chegou nesse valor de 61.602. Tudo bem? O restante virá da conta bancária da empresa. Então, você vai ter que usar lá o seu cheque especial. Como a empresa tem outros compromissos a saldar, provavelmente deverá fazer uso do seu cheque especial. Por quê? Porque, ó, a conta vai ser 79 mil e pouco e você só tem 61. Aí você tem que pensar que a instituição bancária, ela cobra uma taxa de juros simples ao dia, lembra que eu falei? Que é de 140, ao ano, juros simples ao ano, 144% ao ano. Só que, na verdade, a gente tem que fazer cálculo diário, tá? E o IOF é de 0,07% ao dia, tudo bem? Por quê? Porque nós estamos pensando em empresa, valores altos. Então, você deverá, no último dia do mês, apresentar os juros a serem cobrados pelo uso do cheque especial e o saldo bancário da empresa. Ou seja, você vai fechar o extrato da sua conta, né? Então, nós temos aqui ó, uma tabela e nós vamos ter que completar toda essa tabela. Então, olha aqui, ó, você tem aqui alguns valores. Você tem valores de transporte, tá? E você começa o mês com saldo de R$1.000. Seu saldo está positivo. Aí você tem depósitos de pagamentos de clientes que somam 400 mil. Você tem contas que você tem que pagar a fornecedores de 150 mil. Você tem que pagar funcionários 100 mil. Alguns encargos fiscais que está dando 170 mil. E você recebe mais um pouquinho dos seus clientes que somam 50 mil. Isso é o que está acontecendo na sua conta bancária. Aí você tem que fazer o pagamento da reforma, aquela quarta prestação, tá? Aí você ainda tem que pagar a manutenção da empresa, você tem que fazer um pagamento de material de construção de 85 mil e no dia 30 você ainda tem um depósito de clientes que somam 100 mil reais. Então, o que você vai ter que fazer? Um relatório que deverá constar as condições do financiamento, tá? Dessa reforma, em que foi paga a última parcela. E também o saldo bancário. Isso daí é uma apresentação do seu extrato. E nós vamos resolver tudo isso. Então, vamos lá. Primeira coisa, calcular o pagamento da reforma para completar o quadro. Seria basicamente aquela diferença, né? Que você tem a última prestação menos aquele dinheiro que você já tem guardado para ela. Segundo, calcular os juros que o cheque especial vai te cobrar. Isso sim é muito importante. Para isso, nós teremos que fazer uma tabela, né? Uma nova tabela de saldos devedores que será o valor multiplicado pelos dias. Então, nós vamos ter que montar uma tabelinha aí dos dias que o seu dinheiro fica no saldo vermelho, fica no negativo.
Para fazer essa tabela, para a gente achar esses juros, nós temos que pegar que o juro é igual à taxa que o banco cobra, mais a taxa do IOF e fazer uma somatória de todos esses valores dessa multiplicação. É esquisita essa fórmula, né? Porque tem essa somatória, mas você vai ver que é bem simplesinho de fazer esse cálculo. Vamos lá? Então, aqui, ó, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que esses valores em verde aqui, que eu estou deixando para você ver, são os valores que o livro traz usando aquela taxa. Então, na verdade, o valor não é 61.754, o valor real é 61.602. Então, altera aí, tá? Que no seu livro tá de outra forma. Então, se você pegar, né, o valor da última prestação, menos o valor que você guardou para ela, aquela aplicação de 6 meses de 10 mil, você chega num valor de 17.544,97. É o que falta, tá? É o valor que está faltando para você pagar, tudo bem? Então, você sabe que a última prestação é R$ 79.299,90 e você já guardou R$ 61.602,16 para pagar essa última prestação. Então, o que falta para pagar? R$ 17.544,97. Então, na verdade, você só não tem esse dinheiro de tudo isso que nós estamos fazendo. Opa, eu voltei, né? Desculpa. Então, aqui, ó, essa é a tabela que está sendo apresentada no seu livro, ok? Essa tabela está sendo apresentada no seu livro. Então, o que a gente tem que pensar? Você saiu de R$1.000 positivo, aí você recebeu 400 mil. Então, você tem na conta 401 mil reais. Aí você pagou 150 mil de fornecedores, sobrou 251 mil na sua conta. Aí você pagou, tá? Aí você pagou 100 mil da folha de pagamento lá dos seus funcionários. Ainda tem dinheiro na conta, tem 151 mil, né? 151 mil. Aí você teve encargos sociais, você pagou 170 mil de encargos. Sobrou para você 19 mil. Aí, clientes depositaram dinheiro na sua conta, fizeram alguns pagamentos. Então, entrou 50 mil na sua conta. O seu saldo, neste momento, é de 31 mil, tá? Só que nós temos que pensar nesse valor agora. Nós fechamos até o dia 13 com um valor de 31 mil reais, certo? 31 mil reais. Aí, lá na reforma da sua empresa, o seu valor real não é mais 17.544. Não é esse valor. Esse é o que está no seu livro, certo? Esse é o que está no seu livro. Então, agora nós vamos corrigir. Por quê? Partindo daqui, vai influenciar nessa tabela que nós vamos ter que refazer também, tá? Então, vamos aí, acompanha comigo. Então, qual é o valor correto que nós vamos colocar aqui? Na verdade, vai dar 17.697,14. Então, aqui, ó, se a gente corrigir esse cálculo aqui, esse valor está errado. Ele tem que ser 17.697,74. Então, esse valor é a mesma coisa, ó, 17.697,74. Tudo bem? Esse valor que estava aparecendo aí é o que está no seu livro. Então, corrigindo, aí a nossa tabela, a partir desse valor, vai ter que ser alterada. Então, vamos lá. Acompanha aqui comigo. Vamos colocar o valor correto. 17.697,74. Tudo bem? Então, esse é o nosso valor. Só que quando a gente pensa nessa tabela, a gente vai ter que fazer alguns valores novamente. Porque aí, daí para baixo, esses valores não vão ser corretos, tá? Ah, tá. Então, nós vamos fazer o seguinte.
Nós vamos corrigir aqui esses valores, porque se eu tinha 31 mil, quando foi onde eu fechei, aí eu fiz esse pagamento, saiu o dinheiro da minha conta, certo? De 17.697,74 saiu. Então, na verdade, sobrou para mim 13.302,26 positivo, porque eu paguei, mas ainda sobrou dinheiro. Aí, eu paguei também, aqui ó, fiz um pagamento da manutenção aí de 20 mil. Tudo bem? Quando eu fiz esse pagamento de 20 mil, dos 13.302,26 menos 20 mil, eu fiquei com saldo negativo, na realidade, de 6.697,74. Só que agora ficou negativo, porque eu tinha 13 mil e eu paguei 20, né? Então, aí fiquei com saldo negativo. Depois, eu ainda tive que pagar 85 mil de material de construção. Aí, o meu saldo negativo ficou maior ainda, ficou 91 mil negativo, olha só. 697,74 negativo. Aí, né, foi aquele dia feliz, onde os clientes começaram a pagar de novo. Depositou 100 mil na sua conta. Então, se você estava devendo 91.697,74 e os clientes depositaram 100 mil, sobrou na sua conta 8.302,26. Se sobrou na sua conta, ela está positiva. Tudo bem? Ela está positiva. Então, ó, pessoal, esses valores você tem que corrigir aí, tá? Porque, né, lá no livro não está 100% correta essa tabela. Então, fizemos aí. O que a gente tem que pensar agora? Nós estamos ali, ó, calculando toda a situação da sua conta lá da empresa. Nós, até o dia 30, fechamos em 8.302,26 positivo, só que ainda não acabou. Por quê? Agora nós vamos ter que ver quanto de juros nós vamos pagar. Todos aqueles dias em que nós vimos que o saldo ficou negativo, o banco cobra. Tudo bem? O banco cobra juros simples de 144% ao ano, tá? Então, vejamos como que isso vai se proceder. Vamos lá. Ó, nós vamos ter que ver aqui, ó, quem tá negativo? Primeiro mês que eu tô vendo negativo, primeiro dia negativo é de 19 mil, não é isso? 19 mil. Que dia que foi? 19 mil foi no dia 10. Dia 10. Mas no dia 13 ele já estava positivo. Então, quantos dias ficou negativo? 3 dias. 19 mil, 3 dias ficou negativo, então vai dar 57 mil aqui, certo? Então, nós tivemos 57 mil negativos nesses 3 dias. Ok. Depois, o próximo negativo vai ser aqui, ó, de 6.697,74, no dia 22. Que vai ficar negativo até o dia 28. Então, são 6 dias. Já está aqui, ó, 6 dias. Mas, quanto que a gente tem ali? 6.697, não é isso? 6.697,74. Vezes 6 dias, nós vamos ter um saldo aqui de 40 mil. Nossa, tá ruim aqui, hein? 40.186,44, tá? Depois, a gente vai ver que nós temos outro saldo negativo aqui, ó, de 91.697,74, que é no dia 28. E ele fica negativo até o dia 30. Então, são 2 dias de valores negativos. Então, a gente tem que pôr o valor aqui. Quanto que era mesmo? 91.697. Ai, tá ruim de escrever aqui.
91.697,74. Eu estou falando o valor, né? Então, beleza. 91.697,74 vezes 2 dias de juros, nós vamos chegar ao valor de 183.395,48. Aí nós temos que somar tudo isso. Fazendo essa soma, eu vou colocar aqui, ó, 280.581,92, certo? Então, esse é o valor que eu tenho que pagar de juros, que são os valores relacionados aos dias que o meu saldo ficou negativo. O que eu faço agora? Então, eu vou pegar a taxa vezes a taxa do IOF vezes aquela soma, que é 280. No livro, tá aqui em verde, mas não é. O valor correto é 280.581,92. Então, o que a gente faz para calcular os juros? Primeiro, a taxa de 144% ao ano, ela é 1,44 na forma unitária. E eu tenho que dividi-la por 360 dias, ok? Aí eu tenho a taxa do IOF, que é 0,07, na forma unitária 0,0007, vezes a somatória, que é de 280.000, ok? 581,92. Fazendo essa multiplicação, né, nós vamos ter o valor aqui de 1.318,74. Então, o valor correto, 1.318,74. Isso daqui, ó, são os juros daqueles dias em que o seu saldo ficou negativo, tudo bem? Então, corrige aí no seu slide. O valor da soma dos dias que ficou negativo, 280.581,92. Aí você vai pegar a taxa, só que como a taxa do banco é diária, tem que dividir por 360. A taxa do IOF já foi dada em dias, vezes o valor que nós somamos lá na tabelinha anterior. Nós vamos ter 1.318,74 de juros. Continuando, aí essa tabela que nós já alteramos tudo, nós já alteramos essas aqui, ó, que nós estamos fazendo. O que a gente tem que fazer? Inserir o valor dos juros, tá? Inserir o valor dos juros. Então, nós vamos fazer isso agora. Então, aqui, ó, tá a nossa tabela. Nós já fizemos ela em slide anterior, mas eu vou repetir aqui, ó, os valores. 17.697,74. Confere aí. Esse é o valor que falta para pagar a última prestação. Aí aqui, ó, vou colocar novamente os valores da sua conta que nós já fizemos os cálculos lá, tá? Só confere novamente para depois você corrigir no seu livro. Positivo, 6.697,74. Negativo, 91.697,74 negativo e 8.302,26 positivo. Agora, a gente vai informar aqui, ó, o valor dos nossos juros. Nós acabamos de calcular, 1.318,74. Isso eu tô pagando, então é um valor negativo. Se eu tinha 8.302,26 na minha conta e eu paguei esse valor de 1.318,74 de juros, sobrou na minha conta 6.983,52 positivo. Então, nós fechamos o mês ainda com o valor positivo.
positivo, certo? Então, nós ainda conseguimos fechar esse valor, fechar o mês com um valor positivo. Muito bem. E para fecharmos aí, então, nós temos que fazer uma análise, né, de tudo o que aconteceu. Então, vejamos, esses valores em verde, já estou substituindo aqui por esses em vermelho maiores. Então, vamos observar o que aconteceu no final de tudo. A reforma do pátio, cujo valor à vista era de 1.200.000, ela foi paga com uma entrada de 894.000, que foi resultado de uma aplicação de 36 meses. O restante foi financiado em 4 parcelas trimestrais no sistema de amortização constante, que é o SAC. Nos seguintes valores: a primeira prestação, R$ 87.699,60, a segunda, R$ 84.899,70, a terceira, R$ 82.099,80 e a quarta e última, R$ 79.299,90. A última parcela, ela foi paga com um montante, arruma aí, R$ 61.602,16, que foi resultado daquela aplicação de 10.000 durante 6 meses, mais R$ 17.697,74, que foi retirado da conta bancária, ou seja, usando o cheque especial. No final, no mês do pagamento da última prestação, da última parcela, do financiamento da reforma, a empresa apresentou um saldo bancário no último dia do mês, ou seja, fechou o mês com um saldo positivo de R$ 6.983,52. Então, veja, você foi ótimo nesse trabalho, porque você conseguiu fazer a reforma, você se planejou e ainda fechou o mês com saldo positivo. Vejamos o que nós temos agora, vamos lá? Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu como aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou, você ainda tem a sua pós-aula para acessar, não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Muito bem, vamos ao quadro então. Vamos lá? Agora, você já se sente seguro em escolher a melhor forma de programar uma reforma em o seu bem adquirido? Com o contrato de financiamento e sistema de amortização constante? Muito bem, pessoal. Então, hoje nós fizemos uma aula de investimento. É claro que para a gente trabalhar com esse investimento, saber fazer cálculo de sistema de amortização constante, onde a amortização ela é constante, nós precisamos saber sobre taxas efetivas, nós precisamos calcular prestações, nós precisamos de juros simples, nós precisamos de muito conhecimento que foi feito nesses últimos encontros. Tá? Então, agora, vamos pensar o seguinte, eu sei que vocês estão com dúvidas com relação à prova, mas não se preocupem, porque na prova vão estar as fórmulas que você poderá utilizar nas questões. Você pode e deve utilizar a calculadora científica ou HP. Os passos que são utilizados para calcular, por exemplo, uma prestação pós-antecipada, uma prestação antecipada na HP, não será disponibilizado. Isso você tem que saber. Você quer usar a calculadora? Então aprenda a usar a calculadora, beleza? Eu não posso disponibilizar. Mas as fórmulas serão
serão disponibilizados. Você pode usar a calculadora do celular? Não. Você pode usar a internet? Não. Você vai usar a calculadora, assim, ó, fisicamente, ou a científica ou a HP. Tudo bem? A fórmula vai estar lá e nós vamos disponibilizar para você, entre hoje e amanhã, no seu fórum, um tópico novo, revisão para a prova. Estude aquela revisão que vai ter todo o conteúdo que você vai encontrar nas suas provas. Claro que, se você tiver dúvida, encaminhe via o seu tutor à distância, que eles vão entrar em contato com a gente e a gente vai tentar responder no melhor prazo possível para dar tempo do seu estudo. Certo? Mas nesse arquivo que será disponibilizado, cada questão já estará resolvida para você, para facilitar o seu estudo. E nós vamos nos encontrar aí na semana que vem, no nosso chat de prova. Vamos nos encontrar hoje na nossa aula atividade, mas estude todo o conteúdo, estude essa revisão para a prova e lembre-se, o que nós precisamos? Conhecer matemática básica, porque a gente precisa de potência, a gente precisa de fatoração, a gente precisa saber precedência. O que eu resolvo primeiro? Parênteses, colchetes, depois chaves, multiplicação e divisão, depois adição e subtração. São conceitos básicos da matemática que nós obrigatoriamente precisamos saber para resolver qualquer problema matemático. Então, você também tem que saber. E você pode estudar pelo curso da matemática que está sendo disponibilizado para você todas as quartas-feiras, lembra? E também foi enviado para você um material, como você pode acessar essas aulas para você não esquecer da matemática básica. Lá você tem ainda exercícios resolvidos da matemática financeira, certo? Eu espero que a sua prova seja um sucesso. Eu espero sinceramente que você consiga resolver, porque a matemática financeira ela está conosco todos os dias. E nos vemos então daqui a alguns minutinhos lá na nossa aula atividade. Olá! Estamos chegando ao fim da unidade 4 de Matemática Financeira. Nessa unidade, conhecemos alguns conceitos e aplicações atrelados a investimentos. Falamos sobre o valor futuro e a técnica matemática que determina a taxa de juros do valor futuro, chamada Newton-Raphson. Também falamos sobre os dois métodos de amortização mais aplicados no Brasil, o sistema de amortização constante, ou SAC, e o Price. E conhecemos o método hamburguês, que calcula os juros cobrados em contas com o sistema de cheque especial. E para melhor compreensão e desenvolvimento de suas habilidades, em nossa SR você se transformou em sócio proprietário da metalúrgica AIC e ficou responsável por controlar as finanças referentes à reforma do novo pátio de distribuição da empresa. Na SP1, você calculou a entrada paga para a execução da reforma, resultante de uma aplicação mensal sob regime de juros compostos. Com isso, determinou o resultado de aplicações periódicas e de valores constantes e suas variações. Já na SP2, coube a você calcular o valor de uma aplicação que será utilizada para pagar a última parcela do financiamento feito para a reforma do pátio. Assim, você aprendeu a determinar a taxa de juros compostos de uma aplicação com depósitos regulares e constantes, fazendo uso do método numérico de Newton-Raphson. Na SP3, você teve que calcular o valor da última parcela a ser paga do financiamento da reforma, levando em conta o valor pago de entrada e os pagamentos trimestrais. Nesse caso, você aprendeu a calcular a amortização de contrato de financiamento pelos sistemas de amortização constante e Price. Por fim, e após já ter conhecido o montante de entrada, amortização e o valor da última prestação, na SP4 você calculou o valor dos juros cobrados referentes à utilização do cheque especial. Muito bem, essa unidade fica por aqui, mas você ainda pode continuar seus estudos. Releia o seu livro didático, procure por novas fontes bibliográficas e responda aos questionários das pré- e pós-aulas de cada sessão. Bons estudos e até a próxima!